oração, para todos os pedidos de oração. Nós vamos ler o Salmo de número 27. Esse salmo tem por título Anelo pela presença de Deus, ou seja, eu preciso da presença de Deus, necessito da presença de Deus. Graças a Deus. Salmo de número 27. Agradecemos a Deus por esse culto do domingo, de estarmos aqui nesta noite com a graça do Senhor. Amém? Todos acharam? Amém. Como de costume, eu leio um versículo, a igreja lê o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança no Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender do seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá e levar-me-ei sobre uma rocha. Também a minha cabeça exaltará sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim. Por isso oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, ó Senhor, a minha voz e o meu clamor. Compadeça-te de mim e responde-me, ó Senhor. Quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me receberá. Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois levantaram falsas testemunhas contra mim e os enriqueceram com crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, né, irmãos? Graças a Não se apagará, essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama
assim estamos aqui na ordenança dele. E quero também aproveitar, convidar os irmãos de 1 Samuel, capítulo de número 30, irmãos. Glória a Jesus. Quero agradecer ao pastor Leovirine, a sua esposa, aos irmãos, obreiros, as irmãs, as crianças que louvaram muito bem. Que Deus continue, conserve, sempre para o reino de Deus, né? Agradeço a Deus também pela vida da minha esposa, que está a minha companhia, né? São 26 anos, vai fazer 26 anos que estamos juntos, né? E por incrível que pareça, ainda nós não nos conhecemos ainda, né? Glória a Jesus. Todos já encontraram, possamos dizer amém? Amém. Diz o seguinte a palavra do Senhor, os irmãos acompanham, eu vou ler. Chegando Davi e os seus homens no terceiro dia a Ziclague, né? Já que os amalequitas imperam tinham dado sobre o sul e Ziclague tinha ferido Ziclague tinha queimado a fogo, tinha levado a cativo as mulheres e todos os que se achavam, tanto como grandes e pequenos, e a ninguém mataram, então somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Disse, e quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram queimada a fogo e as suas mulheres e seus filhos levados a cativo. Então Davi ao povo que se achava com ele alcançaram a voz e choraram até não haver mais neles mais força para chorarem. E também as suas duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativo, a Ionã, a Jezreelita e a Abigail, que foram mulheres de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Então disse Davi a Abiatã, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me aqui as estolas sacerdotal. Abiatã trouxe a estola sacerdotal a Davi e consultou Davi ao Senhor: perseguirei eu a esta tropa e alcançar-lhe-ei? Respondeu o Senhor: persegue, de certo alcançará e tudo o libertarás. Glória ao nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem nessa noite se sentar, adorando e glorificando ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós estamos em um culto que aparentemente, se dependesse de cada um de nós, pastor, nós gostaríamos de pregar sempre em igrejas cheias, lotadas, repletas, onde o povo pudesse, assim, uma hora dessa, a gente vê um conjunto de mocidade, um conjunto de jovens adolescentes, mas nem tudo é da forma que nós queremos, porque Deus está sempre no controle de todas as coisas, né? E nessa noite, irmão, por ser no início de ano, que eu creio que a maioria dos irmãos, como eu também, fizemos os nossos planos, Deus abençoe, os nossos projetos, e muitas vezes nós temos que contar com a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, porque não depende de nós. A Bíblia diz que em Provérbios capítulo de número 16, versículo 1, diz que ao homem cabe fazer plano, mas a última palavra vem do Senhor. E muitas vezes, irmãos, a gente fazemos plano primeiramente para a nossa família, porque o homem tem que contar três coisas nessa terra, irmão: Deus, família e trabalho. Nós temos que estar sempre com essas três coisas em mente. Não adianta o homem ter somente uma família bonita, mas não ter Deus. Muitas vezes o homem quer ter uma casa bonita, uma família bonita, mas não quer ter um compromisso sério com Deus. Mas nesta noite eu também eu comento para os irmãos: o homem também precisa de um trabalho, porque o trabalho é a dignidade do homem. Ele faz com que a sua família se espelhe, mas acima de tudo temos que estar aos pés do nosso Deus para que Ele possa nos abençoar. E nessa noite, irmão, eu vim para cá contente, alegre, sabe?
coisas simples que Deus opera, é nas coisas humildes que Deus opera, porque Deus ele não quer quantidades, ele quer qualidade. E nesta noite eu já vi aqui pessoas com qualidade adorando a Deus. Eu já vi o pastor nesta noite aqui trazendo a palavra da parte de Deus ao nosso coração. Então nesta noite é o tempo de nós nos alegrar e dizer como diz a Bíblia: Maranata, 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 a hora vem o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu louvo a Deus porque eu sei uma coisa, porque muitas vezes as pessoas estão procurando uma igreja que faça conforme a sua vontade. Hoje tem, irmão, não vamos negar não. Se a pessoa disser não, eu quero uma igreja que eu só vou somente uma vez por semana, ele vai somente procurar uma igreja no sétimo dia, ele vai somente sábado. Se ele procurar uma igreja, irmão, que vai todos os dias, ele vai procurar uma universal, ele vai na segunda, na terça, na quarta. Mas irmãos, não adianta procurar a igreja, temos que procurar a primeira mão divina, a misericórdia do Senhor. E a Bíblia diz: buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar-lhe enquanto ele está perto. E muitas vezes a gente achamos que Deus ele está tardando em cumprir as suas promessas nas nossas vidas. Não, irmão, a promessa de Deus não tem prazo de validade, não. Se ele falar, ele vai cumprir na tua vida, porque Deus ele é fiel na sua vida. Palavra de conselho, não, irmão. A igreja tem muitas pessoas que querem palavra de elogio, palavra de vanglória, que estabelece o seu ego. Mas, irmãos, o pastor chegou e disse: irmão, eu achava que você tinha falado para o irmão que hora que eu ia começar o culto. Aqui o culto começa às 6 e termina às 8. Irmãos, combinamos de outro dia, mas aquela irmã teve a oportunidade de pregar. Eu dou somente uma saudação, irmão. Mas Deus falou aquilo que ele queria falar comigo, com a igreja. Sabe por quê? Quando as coisas são dirigidas por Deus, irmão, o homem pode até querer lutar, mas tira o brilho, tira a graça, tira a unção, tira tudo. Mas nesta noite eu quero dizer para você: Deus ele não se esqueceu da promessa que ele fez na tua vida. A família, nos pés do Senhor, é bênção de Deus. Uma vez, eu conversando com o irmão que ele congregava aqui, e eu fiquei imaginando assim, sabe, irmão, a pessoa, às vezes ele abre a boca e murmura tanto, e Deus requer, irmão, querendo Deus requer. A Bíblia diz: não toquei no meu ungido, não toquei. Quando a Bíblia diz não toquei no meu ungido, irmão, porque você sabe, porque quando Deus coloca uma pessoa na frente do trabalho, não adianta, você pode fazer campanha de 7, 21 dias no monte, descer no monte, depois voltar no monte de novo. Deus, quando ele estabelece a sua ordem na terra, irmão, não tem quem mude a ordem de Deus. E se o homem querer, ele paga preço, ele requer de Deus do homem, porque, irmão, a coisa melhor que o homem pode fazer na vida na terra é obedecer e esperar. Obedecer e esperar. Irmãos, adentrando a palavra de Deus, que às vezes tem se passado, irmãos, a história nos conta que Davi era um homem vitorioso em todas as suas áreas, por favor. Davi era um homem que derrubou Golias. Davi foi um homem que venceu muitas batalhas, mas trazendo para o lado pessoal, Davi muitas vezes deixava a sua família em segundo lugar. Davi, ele era um homem de guerra, mas a Bíblia diz que muitas vezes Davi não dava atenção especial para a sua família, e foi nessas áreas que Davi mais tropeçou, foi na área que Davi mais errou, irmão. Quando a Bíblia diz que Davi ele desce para fazer uma aliança com os moabitas, e a Bíblia diz que Davi não pede a direção de Deus para fazer isso. E muitas vezes acontece comigo e com você, quando nós fazemos alguma coisa sem direção de Deus, nós pagamos um preço, mas ainda bem no que quando nós pagamos um preço reconhecido que Deus é o Senhor, buscamos a Deus pela madrugada, Deus ainda tem misericórdia das nossas vidas. Mas irmãos, glória ao nome de Jesus. E só sabe, irmão, família, quem tem família. Como é que eu vou pregar, pastor? Se eu não tenho família, eu vou pregar a respeito de família. Como é que eu posso pregar a respeito do dízimo se eu não sou dizimista? Como é que eu posso pregar contra o adultério se eu sou uma adulta? Como é que eu posso pregar contra a mentira se eu sou mentiroso? Irmãos, a Bíblia diz que nós temos que ter a nossa vida como uma carta lida e relida. Quando você
porque vive. Deus, Ele honra você na face da terra. Eu não sei nesta noite aquilo que você está passando, com o processo que você está passando, mas se você está buscando a Deus pela sua família, você pode ter certeza, Deus, Ele vai mudar a história daqueles que estão te perseguindo e não estão entendendo trabalhar na tua vida, mas Deus está guardando o que é teu e ninguém vai tocar. Verdade, Deus. Glória. Quero dizer uma coisa, Deus, Ele está cuidando daquilo que você tem entregado para Ele e Ele vai guardar. Glória, glória, glória. Verdade, Deus. Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, eu louvo a Deus, porque a minha mãe, ela teve 12 filhos, e eu fui o primeiro a ser evangélico na minha casa, por misericórdia de Deus. Meus irmãos, todos, quase todos, irmãos, já foram para a igreja, quase todos, irmãos, quase todos. Meu pai, minha mãe é uma serva do Senhor, graças a Deus. Mas não foi porque eu quis que eles saíram da igreja, não, irmãos. Não foi porque eu quis. Porque quando o homem conhece a verdade, o inimigo também mostra para eles a mentira. Mas é uma mentira maculada, irmão. É uma mentira passageira. E o homem muitas vezes ele não está firmado na rocha. Irmãos, Salmo 27, versículo 15, não me foge a memória, diz assim, como o pastor leu nessa noite: ainda que meus pais me desamparem, todavia Deus, Ele não me desamparará. Eu quero te dizer uma coisa: muitas vezes você é desprezado por aquela pessoa que você pagou o preço. Eu vou ser desprezado por aquela pessoa que você ajuda, que você chora por aquela pessoa. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele colhe todas as tuas lágrimas. E eu quero te dizer uma coisa: escuta o que Deus está falando ao teu coração. Deus, Ele não vai deixar a promessa dele morrer na tua vida, porque o que Ele tem na tua vida é grande, é maior do que você imagina. E 2024 é ano de Deus se aproximar daquilo que Ele te prometeu, e o nome dele vai ser glorificado. Talvez muitas pessoas não queiram que você seja feliz, entristece tua alma, mas a Bíblia diz que nesta noite Deus, Ele está falando comigo e com você. O teu plano não é meus planos, o teu caminho não é meus caminhos. Eu vou trilhar aquilo que é melhor para a tua vida. Talvez você não entenda, mas espera, porque Deus está trabalhando ao teu favor. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que quando Davi volta, os amalequitas, ele volta. Quando Davi chega, irmão, parte daquela comitiva, os amalequitas já tinham entrado na cidade, tinham levado tudo, pastor, tinham levado tudo. E a Bíblia diz que o povo começou agora. Davi chora, irmão, pela sua família. Davi chora pela sua esposa. Davi chora. E o povo queria predeixar Davi, porque Davi tinha deixado o povo a mercê, sem guarnição, sem proteção. Davi saiu em busca de uma aliança sem a direção de Deus, e ainda levou seus melhores homens com ele, e deixou ninguém para matar sua família. Por isso, irmãos, quando você sair da sua casa, não esqueça de pedir a Deus: Deus, eu vou sair, mas coloca um anjo na porta da minha casa. E eu tenho certeza, irmão, que Deus, Ele não vai lá na tua casa, mas Ele vai mandar um anjo na tua casa para proteger a tua família. Meu Deus. Uma irmã estava contando, dando testemunho, que o marido dela não era crente, e ele, para provocar ela, quando ele chegava na casa dela, ela fazia o almoço, a janta, tudo, e deixava prontinho para ele comer. E ele ia para a igreja. Ele chegava a fazer questão, irmão, de cuspir na comida e jogar nela. E todas as vezes ela pegava aquela comida, colocava no prato, dava para os cachorros, dava para as galinhas. E ela toda vez que nunca cansava de fazer isso. E ele falava assim para ela assim: ó, você está com caso com o pastor. E ela não falava nada. Mas Deus é aquele que quebra o vaso, amassa o vaso, mas não joga o barro fora. Ele faz o vaso bom na presença de Deus. Irmãos, do nada esse homem começou a crescer. Do nada, irmãos, do nada. E ela cuidava dele com maior carinho, com muita dedicação, até o ponto que ele foi para o hospital. Chegou no hospital, ela não pôde mais entrar porque ele estava em um estado
podia mais entrar, porque o médico falou que ela não receberia mais visita, não tinha mais condições, porque a morte já estava lá dele. Irmãos, e ela dobrava o joelho na sua casa e dizia: Deus, foi aqui que eu fui humilhada, é aqui que eu fui, para muitas vezes eu nunca deixei de orar pela vida do meu esposo. Então eu te peço, Deus, vai lá, visita meu esposo. Irmãos, ela, quando foi em 2 dias que ela saiu da cidade, ela estava lá em Palmares, foi para Recife. Quando ela chegou lá, o médico falou assim: quem foi aquela pessoa do senhor que a senhora mandou aqui? Ela disse: eu não mandei ninguém, minha amiga. Ela disse: a senhora mandou. Eu tenho aqui escrito aqui que entrou uma pessoa aqui, um médico aqui que a senhora mandou na sua cidade. A senhora não mandou? Eu disse: eu não mandei ninguém na minha cidade, até porque as minhas condições não permitem eu fazer isso. Ele disse: a senhora mandou uma pessoa vir aqui, ele veio e seu esposo já está fora da UTI, ele já está quase bom, está quase esperando a hora de sair para voltar para a casa dela. Irmãos, e ele saiu da UTI. Quando ela chegou para ela, aí o esposo dela pegou na mão dele e disse, o esposo dela pegou na mão dela e disse: bem, eu não sabia que você tinha um valor tão importante para mim. Obrigado por ter mandado aquele homem aqui me visitar. Irmãos, muitas vezes você está na sua casa e você pode muitas vezes ter um problema e você diz: Deus, eu não posso ir, eu vou passar vergonha, mas manda teu anjo lá. E Deus manda, irmão, porque Deus não ouve a oração de um crente fiel. Irmãos, aquele homem se converteu. Hoje ele é porteiro da igreja onde é comprado em Palmares. Sabe por quê? Porque a oração, irmão, ela tem o seu efeito. Quando você busca a Deus e pergunta para Deus, Deus te dá uma direção. A Bíblia diz que quando Davi ele consulta o povo para buscar a Deus, ele diz: traz a escola do sacerdote, eu quero consultar a Deus. Chamou o sacerdote veio e disse: e daí o que eu faço? Deus disse para Davi: vai, Davi, porque você vai perseguir aquele povo e vai libertar aquele povo. Eu quero lhe dizer uma coisa: 2024 é ano de libertação, é ano de restauração da tua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Davi desce, consulta o sacerdote. E a Bíblia diz que Davi pega 600 homens, se não me foge a memória. Davi pega seus homens e diz: vamos lá, vamos buscar. Irmãos, quando você busca a Deus com a finalidade, irmão, Deus ele te honra. Quando você busca a Deus, irmão, com um propósito, Deus te honra. E muitas vezes, irmãos, quando você busca a Deus, você tem que fazer um sacrifício. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma que se busca a Deus. É de ter sacrifício, que requer preço, requer renúncia. Porque pode ter certeza de uma coisa, irmão: quando você quer buscar a Deus, parece que levanta tanta coisa, tanta empecilho para impedir você buscar a Deus. Irmão, parece que nunca apareceu, aparece para mim que você não me conhecia, mas aparece na tua boca. Mas eu quero te dizer uma coisa: o propósito que Deus tem na tua vida é buscar Ele, é buscar a Ele, e você vai conseguir aquilo que você quer. Se você quer a tua família no altar do Senhor, você vai ter, vai pagar o preço, mas Deus é com você e te dá vitória por você passar. E a Bíblia diz, irmão, que Davi encontra a sua família, Davi encontra as mulheres do seu soldado, e a Bíblia diz que houve uma grande batalha. Davi foi abandonado pelos seus próprios homens, alguns pararam, mas a Bíblia diz que Davi continuou. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã: quando você está buscando a Deus, você quer, irmão, eu lembro que uma vez eu estava precisando de um propósito, estava com um propósito com Deus. Eu disse: eu vou fazer 21 dias de campanha no monte, 3 horas da manhã. Irmãos, era dor na perna, era dor nos ossos, era tanta coisa que aparecia, mas eu estava com um propósito, eu não podia parar de buscar Deus. Irmãos, quando foi no 21 dias, eu disse: pronto, vou alcançar minha bênção, vou alcançar minha vitória. Não veio, não. Eu estava precisando, pastor. Eu queria trabalhar num lugar, e daí eu não podia entrar porque precisava de estudo, queria ter curso de computação, tinha que ter experiência para trabalhar. E eu fui lá conversar com um homem e disse: olha, eu não posso pegar você porque você não tem curso, você não tem o 2º grau, você não tem curso de computação, e aqui eu não posso pegar. E eu disse: tá bom então. Irmãos, mas Deus faz isso, ó. Deus ele faz um rebuliço assim que você não entende. Meu Deus, aleluia.
E eu fiz a campanha de 21 dias. Quando foi no último dia, irmão, Deus falou no meu coração: aponte e mostre para mim o que você quer. E eu apontei quando eu queria. Passou-se que eu comecei a trabalhar de moto, trabalhar de motoqueiro. E eu estava, irmão, eu lembro até hoje, eu trabalhando de motoqueiro, eu parei ali no semáforo da Santa Casa. Eu não sei se o irmão conhece aquele pastor lá de Charqueado, em Moreno, esqueci o nome dele, Pastor Alessio. Pastor Alessio. Irmãos, eu estava na moto assim, entregando as comidas ali onde eu trabalhava na Bevi. E quando eu parei a moto para esperar o semáforo, ele abaixou o vidro e Deus começou a usar a boca dele, dizendo assim: homem, vou eu, através desta porta, abrirei a porta que tu estás esperando. Meu Deus! Irmãos, eu não conseguia nem pilotar mais a moto, porque eu estava trabalhando ali, mas o meu coração não estava não, eu queria, um propósito. Irmãos, quando você tiver um propósito com Deus, vai até o fim, e você vai ver que a promessa, a vitória vai chegar na tua vida. E daí, irmão, por coincidência ou não, eu trabalhando lá, fazia uns 15 dias, só o endereço, que eu ia lá onde eu queria trabalhar. Eu disse: rapaz, eu não estou acreditando. E eu fui entregar uma lote para o administrador do condomínio. E eu cheguei para ele assim, eu disse, eu vi o nome dele, falei: seu João, boa tarde, entreguei, ele pegou, assinou para mim, ele disse assim: pode falar. Eu disse: seu João, eu pedi um favor para o senhor. Ele disse: pode falar. Eu disse: seu João, eu já vim aqui falar para o senhor uma vez, mas não consegui, não tive sucesso. Mas eu queria falar para o senhor, eu queria trabalhar aqui com o senhor. Ele olhou para mim e disse assim: como assim você quer trabalhar? Você está trabalhando para o Hélio da Bevi? Você quer trabalhar aqui comigo? Eu disse: eu quero. Eu fiz um propósito de trabalhar aqui. Ele olhou para mim e disse assim: olha, então vou dizer o seguinte: ele não perguntou se eu tinha curso, não perguntou se eu tinha segundo grau, não perguntou nada. Sabe por quê? A bênção quando vem, ele não certo. Você não precisa esquentar a cabeça não. Não deu certo hoje, tenta amanhã. Se não der certo amanhã, depois de amanhã vai dar certo. Ele vai cumprir na tua vida. E eu com aquela profecia do pastor Alessio, através dessa porta Deus abrirá a porta. Irmãos, e ele disse assim: olha, Heraldo, não tem problema, senhor Heraldo, porque o senhor está trabalhando com o Hélio, e daí tem problema. Eu disse: não tem problema não, eu vou conversar com o seu Hélio. Irmãos, graças a Deus, ele não perguntou se eu tenho segundo grau. Eu disse: olha, vai ter uma vaga, pai, vai ter uma vaga aí. Você pode vir aqui na segunda-feira que vem? Eu disse: posso. Irmão, eu cheguei para o meu encarregado, para o meu chefe, para o meu patrão que tinha me contratado, falei para ele o que tinha acontecido. Ele disse: você quer ir mesmo? Eu disse: quero. Ele disse: então vá, pode ir, eu vou liberar você pode trabalhar lá. Irmãos, trabalhei nesse lugar 6 anos e 2 meses, irmão, para a glória do nome de Jesus. Irmãos, quando Deus tem a promessa em nossas vidas, irmãos, o tempo faz isso, muda, é temporal, faz frio, faz calor, mas a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. E se você quiser nesta noite, Deus está aparecendo no teu coração, dizendo para você: não desista do teu propósito, porque Ele vai entregar a tua mão para a glória do nome de Jesus. Aleluia, Deus seja louvado. Deus abençoe nosso pastor Heraldo, para a glória do Senhor Jesus. Que palavra abençoada. Tome posse dessa vitória, dessa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.